títulos, gols, recordes e muito mais. Foi isso que 2023, o ano que já ficou para trás, nos proporcionou. Eu me chamo Felipe, você está na 90+3 e hoje você verá o que de principal aconteceu no mundo do futebol no último ano. Então, desde já, um feliz ano novo para você que está nos assistindo e que tenha tudo de bom nesse ano agora, na virada. E é isso. Vamos lá. Bom, janeiro, para abrir o ano, acho que nada mais justo do que a Last Dance entre Messi e Cristiano Ronaldo. A Last Dance, que não é mais Last Dance, para quem não sabe, porque o Inter Miami e o Al Nassr confirmaram mais um jogo. Eles vão ficar farmando essa Last Dance eternamente. Mas enfim, o jogo contou com 11 ideal de Al Hilal e Al Nassr contra o time do PSG. E foi um duelo histórico, já que teve direito a tudo. Gol de Messi, de Mbappé, do Sérgio Ramos, 2 do CR7, expulsão e até Neymar perdendo pênalti. Bom, pulando 3 dias, tivemos a estreia oficial do Cristiano Ronaldo em solo árabe, onde o time do Robozão Al Nassr bateu o Al Ettifaq por 1-0. Mas, infelizmente, esse golzinho do jogo não foi do Cristiano Ronaldo. Porém, gol, como você já deve saber, não foi o que faltou pro Cristiano Ronaldo, mas já a gente vai ver isso. E, gente, quase no finalzinho desse mês, dia 28, tivemos mais uma final entre Flamengo e Palmeiras e mais uma final de Supercopa do Brasil. E, diferente de 2021, dessa vez foi o Porco que levantou o troféu em um dos melhores jogos do ano de 2023. E o destaque vai para Gabigol, que marcou 2 gols, e no primeiro, quando mesmo abriu o placar, ainda tirou a camisa e mostrou para a torcida alviverde. E não adiantou muita coisa não. Fazer o quê? O jogo foi 4-3, um baita jogaço. E bom, para fechar o mês eu separei aqui as 10 principais transferências do mercado europeu e as 10 principais do mercado brasileiro, mas levando em conta a minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Enzo Fernandes, eleito revelação da Copa no Catar, saiu do Benfica para o Chelsea na maior transferência da história da Premier League, até aquele momento, 121 milhões de euros. João Félix, do Atlético de Madrid, e Mudryk, do Shakhtar, também foram para os Blues. João, no caso, foi por empréstimo de 6 meses. E, falando em João, o João Gomes saiu do Flamengo em direção ao Wolves. Jorginho pulou a cerca do Chelsea e foi para os Gunners. Scarpa e Danilo saíram do mesmo remetente e foram para o mesmo destinatário, Palmeiras para Nottingham Forest. Cancelo foi do Manchester City para o Bayern por empréstimo e Memphis Depay foi do Barcelona para o Atlético de Madrid. Enquanto isso, aqui no Brasil chegaram Gerson, que inclusive virou a transferência mais cara da história do Brasil, 92 milhões de reais. Paulinho e Denilson foram para o Atlético Mineiro, Moreno para o Coxa, Wellington Rato para o Tricas, Romero voltou para o Coringão, Pikachu entrou na onda de retornar e também voltou para o Fortaleza, e no Flu, Keno e o grande craque Lima May. Mas apesar de tudo isso, a maior contratação com certeza foi a vinda do Soares, El Pistoleiro, para o tricolor gaúcho. Bom, no começo de fevereiro tivemos o Mundial de Clubes, onde geralmente só a final repercute. Porém, dessa vez foi diferente. E sim, na final o Real Madrid ganhou, deu a lógica, ganhou de 5-3 contra o Al Hilal, inclusive num jogo muito bom. Porém, você tá percebendo que o sul-americano não foi pra final, né? Isso deu o que falar aqui no Brasil, já que foi o Flamengo sorteado da vez para ser eliminado por um time fora do eixo América do Sul e Europa. Os rubro-negros perderam por 3-2 para o Al Hilal e as piadas foram muitas. Bom, mais à frente tivemos a ida das oitavas da Champions League e eu escolhi aqui um jogo para pegar como destaque. Esse jogo foi Liverpool 2, Real Madrid 5. Bom, quem viu o jogo sabe que, além dos números, foi um jogo muito bom. O jogo rolou em Anfield, na Inglaterra, e o Liverpool abriu 2-0 no placar, mas veio o Real Madrid virar para 5-2. Jogo comandado, inclusive, pelo Vini Malvadeza. E por fim, no final de fevereiro, tivemos a premiação do The Best, referente a 2022, né? 2021, meio de 2021, até o final de 2022, até o final ali da Copa. E como eu disse, Copa, você já deve imaginar que a maioria das premiações masculinas foram vencidas por argentinos. E de fato foram. Porém, os 2 prêmios principais da noite, que eram o melhor do mundo FIFA, The Best, masculino e feminino, foram para Alexia Putellas e Lionel Messi. Destaque pro anão ganhando pela 7ª vez esse prêmio. Ele é muito grande. E bom, gente, já em março tivemos a volta das oitavas da Champions League e não tinha como ser outra coisa. O jogo de destaque foi City 7, Leipzig 0, onde o Haaland meteu 5 gols e se igualou
a Messi e Luiz Adriano como os únicos jogadores da história da Champions a fazerem 5 gols em um só jogo. Haaland, inclusive, se isolou mais ainda com Messi, porque apenas os dois, marcaram esses 5 gols na fase mata-mata. E no dia 25, na data FIFA, tivemos o primeiro jogo da seleção pós aquela eliminação doída contra a Croácia. E perdemos. Perder para a seleção brasileira esse ano passado no caso, foi bem normal, infelizmente. E perdemos pela primeira vez para Marrocos. Mas também, perder pela primeira vez para alguma outra seleção foi normal esse ano. E nessa mesma data FIFA, só que no dia 28, a Argentina venceu o Curaçao por 7-0. E esse jogo poderia estar aqui na retrospectiva apenas pelo placar elástico de 7-0. Porém não, esse jogo representou muito mais, já que foi nele que Messi marcou o seu 100º gol pela seleção e o seu gol de número 800 na carreira. Como disse antes, esse anão é muito grande. Bom, gente, no comecinho de abril tivemos já um El Clássico pela semifinal da Copa do Rei, a volta da semifinal da Copa do Rei, onde na ida o Barcelona venceu por 1-0 no estádio do Real Madrid, mas na volta, em pleno Camp Nou, o Barcelona tomou uma ataca de 4-0, com direito a hat-trick do Benzema e um golzinho do Vini. Bom, chegamos nas quartas de final da Champions, e o jogo que eu decidi dar o destaque aqui também não tinha como ser outro, foi o embate entre dois dos talvez 3 favoritos para essa Champions, Manchester City e Bayern de Munique, onde o carecudo deu um nó tático no Thomas Tuchel, o que era até inesperado, porque olhando os confrontos anteriores, o Tuchel era meio que favorito. E novamente o destaque é o Manchester City, já que o time de Pep Guardiola no confronto contra o Arsenal, que ali basicamente foi definida, aquela Premier League, não pipocou, como os Gunners, e meteu um sonoro 4-1 pra cima do time vermelho de Londres. E um 4-1 bonito, tá? Sem conversa e com direito ao gol de Haaland com o cabelo solto. Aquela loira bem Pantene. E bom, seguindo, já no começo de maio, o Flusão mostrou que veio nessa Libertadores, já que meteu um sonoro 5-1 contra o River Plate. No dia 8, Messi ganhou seu segundo prêmio Laureus de esportista do ano, e continua sendo o único jogador de futebol a ter tal prêmio. Ali no meio do mês, ocorreram a volta das semis da Champions League, e ocorreu também o que possivelmente é o jogo do ano, que foi Manchester City 4, Real Madrid 0, onde o pigmeu maravilhoso fez história. E aí, finalizando o mês de maio, nós tivemos os campeões europeus, como é de praxe. Então vamos lá. Deu City na Inglaterra, Barcelona na Espanha, Napoli na Itália, Bayern na Alemanha, PSG na França, Feyenoord na Holanda e Benfica em Portugal. Agora, indo para junho, o mundo parou com a transferência de Messi para o Inter Miami. O time de Beckham concorria com o PSG e Barcelona para saber quem levava o argentino para casa. No caso do PSG, a renovação do contrato. Porém, o Messi preferiu ter a paz e foi para o USA. No dia 10 tivemos a final da competição mais importante do mundo a nível de clubes, a Champions League. E ela foi vencida, como você já deve saber, pelo Manchester City, que ganhou a Internacional na final por 1-0 com o gol maroto do Rodri, que até inclusive foi eleito o melhor jogador da competição. E cara, mais uma vez o Brasil passa uma vergonha internacional esse ano. E no dia 20 perdemos para Senegal tomando 4 no lombo. Lembrando, perdemos pela primeira vez para Senegal. Já em julho, o maior evento do futebol feminino aconteceu, que foi a Copa do Mundo Feminina. Sediado na Nova Zelândia e na Austrália, na estreia, as neozelandesas bateram na Noruega por 1-0. E para fechar julho, porque não teve quase nada de relevante nesse mês, tivemos a estreia de Messi pelo Inter Miami, que meio que chocou o mundo todo porque as pessoas começaram a achar que a sua vida era um roteiro scriptado de cinema. Isso porque o Messi entra no segundo tempo com o jogo em 1-1 e nos acréscimos faz um golaço de falta para dar a vitória para o seu time, o time de rosa. Cara, já agosto foi o oposto de julho, aconteceu muita coisa. Então vamos ser rápido e vamos lá. Já no dia 2 tomamos um balde de água fria e fomos eliminados na primeira fase da Copa do Mundo. E o pior de tudo, foi a última Copa da Rainha Marta. E tudo isso após não conseguir vencer a Jamaica na última rodada. Bom, avançando 4 dias e continuando na pegada de Copa do Mundo, no dia 6 os States caíram nas oitavas para a Suécia. Tudo isso por causa de um pênalti que não entrou, por isso aqui ou menos. E além disso, essa foi a primeira vez que os Estados Unidos ficou fora de um pódio,
de uma Copa do Mundo feminina. E não só ficou fora do pódio, como não chegou nas semi, não chegou nas quartas e caiu nas oitavas. E bom, mais tarde, naquele mesmo dia 6, tivemos mais um jogo histórico do time de rosa, do time do Messi, dos Estados Unidos. Isso porque o time abriu o placar e tomou uma virada para 3-1. E inexplicavelmente, isso dada a qualidade dos jogadores do Inter Miami, que era tenebrosa, o time conseguiu empatar. Isso porque Messi fez de falta no finalzinho e deixou tudo igual, 4-4. E nos pênaltis, o lado rosa de Miami se deu bem. Bom, agora voltando para a Liberta, o destaque sem dúvida nenhuma foi o atual campeão Flamengo cair nas oitavas para o Olímpia. Após vencer o primeiro jogo por 1-0, o time da Gávea também abriu o segundo jogo em 1-0, mas tomou a virada para 3-1, tomando 3 gols de cabeça. Outra coisa marcante também foi o Palmeiras eliminando o Atlético Mineiro pela terceira vez seguida na Libertadores. 2020, 21 e 20... não sei contar, 2021, 22 e 23. E cara, já no dia 12 tivemos a primeira glória do CR7 com a camisa do Al Nassr. Com os direito a gol do Robozão, o Al Nassr bateu o Al Hilal na final da Copa Árabe dos Clubes Campeões. Esse português é viciado em vencer mesmo, hein? E uma semaninha depois, o seu companheiro de palco, Lionel Messi, decidiu também ganhar o seu primeiro título pelo seu novo clube. E também marcando na final, que foi decidida nos pênaltis depois do 1-1 no tempo normal. Além disso, o Messi ultrapassou aquele lateral e se tornou o jogador com mais títulos na história do futebol. E na final da Copa, o mundo viu um embate entre Espanha e Inglaterra. E o jogo foi decidido no golzinho suado da madrilenha Olga, que levou a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez para a Espanha. Isso sagrou também a Aitana a melhor jogadora dessa Copa do Mundo. E isso é importante sim, porém vocês vão saber a grande importância desse fato lá em outubro, então pera aí. E no finalzinho de agosto tivemos a premiação dos melhores jogadores da UEFA e sem mimimi, Haaland e Aitana venceram os grandes prêmios da noite de melhor jogador e o melhor jogador do mundo. Bom, indo agora para as transferências europeias, Harry Kane foi para o Bayern ganhar algum troféuzinho pelo menos, Rice foi para o Arsenal, Nkunku para o Chelsea, McAllister para o Liverpool, Gvardiol para o City, Vitor Roque e Gundogan foram para o Barcelona. Detalhe para o Vitor Roque, só saiu do Atlético Paranaense para o Barcelona em dezembro. Dembélé foi direto para o PSG, Sérgio Ramos voltou para o Sevilla e a sensação da temporada, Jude Bellingham, se juntou ao maior clube do mundo. E bom, trocando de continente, agora vindo aqui pro Brasil, Lucas Moura voltou para o São Paulo e trouxe junto com ele Rames Rodrigues. Luan curtiu essa ideia de voltar para o ex e foi para o Grêmio, Vidal foi para o Atlético, Diego Costa para o Botafogo, Ener Valencia para o Inter, Payet para o Vasco, Rossi para o Mengo, Slimani, do nada, para o Coxa e o maior reforço do ano do futebol brasileiro, o avião da Leila. E cara, sem dúvida nenhuma, um mercado que estourou em 2023 e que abalou o mundo foi o mercado árabe, que contou com transferências como Malcom, Rubem Neves, Bono e Neymar foram em direção ao Al Hilal. Mané, Brozovic e Laporte partiram para o Al Nassr, Mahrez e Firmino foram para o Al Ahly e Kanté e o atual bola de ouro Benzema foram para o Al Ittihad. E olha que eu nem falei todas as transferências porque eu botei aquele limite de até 10. E cara, eu tô com medo do que eles vão fazer esse ano. E pera. Eu sei que você tá gostando do vídeo, mais uma vez o vídeo bem editadinho, bem bonitinho. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente você se inscrever nesse canal, deixar o seu like para você ser recomendado mais vídeos e assistir o vídeo do Neymar, que foi o último vídeo que eu postei se você não assistiu ainda, tá bom? Eu faço boa parte disso aqui sozinho, claro, com o apoio das pessoas que eu amo. Porém, o seu like e a sua inscrição me ajuda muito, tá bom? A sua visualização também já me ajuda, porém me ajuda mais, tá bom? Muito obrigado e vamos continuar com o vídeo. E em outro jogaço do futebol brasileiro, mais um no ano recheado disso, Corinthians e Grêmio ficaram no 4-4 em São Paulo. E como sempre, teve polêmica em um pênalti não marcado. E aí, será que fez falta? E bom, na volta da grande final da Copa do Brasil, não se sabe o que foi mais surpreendente. Se foi o Flamengo ser vice pela quarta vez no ano, ou se foi o São Paulo acabar com a piada e finalmente vencer a Copa do Brasil. E bom, brincadeiras à parte, o tricolor paulista se sagrou campeão depois de um 2-1 no placar agregado. Bom, ainda na primeira semana de outubro, tivemos a volta das semifinais da Libertadores de 2023. E o protagonismo total vai para Internacional e Fluminense, que além de protagonizarem um grande duelo em si nessa semifinal, que foi 4-3 no total, protagonizaram um grande jogo de volta, que é basicamente o que a gente está tratando aqui. Já que rolou uma virada histórica do Flu, depois de o Inter perder diversas
chances. E cara, aqui rolou o jogo mais insano do ano. E assim, não tem nada. Eu tô falando sério, não tem nada que chegue perto disso. Em uma rodada aleatória do Brasileirão e um jogo entre dois times da parte de baixo da tabela, rolou um jogo de 10 gols. Goiás 4 e Bahia 6. E cara, teve de tudo, absolutamente tudo. Até gol de anjo do meio do campo. E cara, continuando com essa safra de jogos históricos do Brasileirão, 2 semanas depois tivemos um jogo de 8 gols. Dessa vez foi nada equilibrado. Um 7-1 por parte do Internacional em cima do Santos. E isso já dava spoiler do que aconteceria no final desse campeonato. Já no último clássico do ano, o Barcelona vencia até os 67 minutos de jogo, quando o Jude Bellingham mete um tiro de fora da área e empata o jogo. E nos acréscimos, o mesmo faz o gol da virada. Não tem jeito, cara. Ele é o jogador da temporada. E no finalzinho do mês, tivemos a final da Sul-Americana, onde o Lion tomou uma taca da LDU depois de empatar por 1-1 tempo normal e perdeu o título nos pênaltis. E o pior é que grande parte do país torceu para o Fortaleza. Fazia muito tempo que eu não via essa união entre torcedores de outros times em busca de um título terceiro. E no dia 30 tivemos a premiação da Bola de Ouro e 2 coisas históricas aconteceram. Bom, a primeira foi a Aitana, que eu falei pra você se lembrar que ela ganhou MVP da Copa do Mundo. Ela ganhou essa Bola de Ouro e se tornou a única pessoa, lembre, não estou falando de jogadora, nem jogador, estou falando dos dois, única pessoa da história a ganhar o prêmio de melhor jogador ou jogadora de todas as competições importantes do ano. Todas. Ela fez algo que começa com H e termina com história. Já a segunda coisa histórica, eu acho que todo mundo sabe, foi Lionel Messi ultrapassando Pelé e se tornando o jogador com mais bolas de ouro em toda a história do esporte de futebol. Messi conquistou sua 8ª bola de ouro. E cara, já no primeiro dia de novembro, tivemos basicamente a definição do Brasileirão. Isso porque após estar perdendo por 3-0 pro líder Botafogo, o Palmeiras consegue uma arrancada histórica, assim, não tem outro nome realmente. Isso aqui é histórico e vai ficar na história de fato, que foi comandada pelo Endrick. Inclusive os 2 gols muito bonitos. O primeiro ele vindo com a bola, ninguém parava o moleque. E o segundo ele deu aquele kick na bola no joelho, que até hoje ninguém sabe se foi proposital ou se não foi proposital. Eu prefiro acreditar que foi proposital, porque pra mim ele realmente é um gênio e enfim, vai vingar. E na grande final da Liberta, o Fluminense enfrentou o hexacampeão Boca Juniors na final no Maracanã. E cara, em um verdadeiro jogaço de bola, bateu os argentinos por 2-1 com gols de Germancano e John Kennedy. E assim, conquistou a América pela primeira vez. Cara, foi um grande ano para os tricolores cariocas. E novamente o Botafogo sendo pauta, e novamente pauta negativa, isso porque 2 rodadas depois da virada protagonizada pelo Palmeiras, o Botafogo sofreu mais uma do Grêmio. E na última data FIFA do ano, o Brasil completou a sequência de merda e tomou taca da Argentina em pleno Maracanã. E cara, nota pessoal aqui. Eu tava lá no jogo, eu fui porque eu quis ver o meu ídolo de perto. E realmente foi muito doido, porque eu tava bem na parte onde foi a briga, no setor sul. E a gente teve que pular pro gramado, porque senão a briga ia vir pra gente. Eu cheguei a sair do Maracanã, depois voltei. Sim, foi uma loucura completa, mas valeu a pena. Nesse dia eu devo ter dormido por umas 2 horas, porque eu voltei de viagem no mesmo dia. E no outro dia eu ia ter que acordar cedo. Então, assim, foi uma insanidade que eu não sei se eu vou fazer de novo, porém foi incrível. E em dezembro tivemos o maior anúncio do ano, que foi o trailer de GTA 6. Eu sei que essa retrospectiva de futebol, porém, eu não pude deixar isso passar, tá bom? Foi, de fato, o maior anúncio do ano. E na última rodada do nosso Brasileirão Rei, foi briga pra tudo quanto é lado, na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. Começando pela parte de baixo, a briga foi entre Santos, Bahia e Vasco para ver quem cairia. E como você deve saber, sobrou para o Peixão, que caiu pela primeira vez em sua história, logo no Brasileirão Rei, por causa da morte do Pelé. E o cara mais bizarro é que de 18 possibilidades de resultados que poderiam acontecer, só 3 delas o Santos cairia. E, bom, uma delas aconteceu. E cara, lá na parte de cima da tabela, o Palmeiras se sagrou campeão mais uma vez. Bicampeão do ano passado, no caso ano retrasado e do ano passado, e sendo assim, venceu pela 12ª vez. Ficou 2 pontinhos na frente do Grêmio. E olha que eu vou te falar, aquele pênalti lá em setembro realmente fez falta pro tricolor. E claro, não tirando nenhum mérito do Palmeiras, que mereceu totalmente esse título, porque teve uma arrancada histórica e, óbvio, o Botafogo deu uma ajudada com a maior pocada que eu já vi na minha vida, particularmente. Destaque para o uruguaio Suárez, que venceu a Bola de Ouro
do Brasileirão. Ou seja, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão. E claro, também em dezembro, não podemos esquecer dos classificados para as fases finais da Champions no ano que vem. Então vamos lá, no tiro só. Bayern, Copenhagen, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedade, Internacional, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Leipzig, Barcelona e Porto. Ufa! E no segundo Mundial do ano, novamente um brasileiro passa vergonha. Mas pelo menos não foi na semifinal e sim na final. Isso porque o Fluminense tomou uma taca histórica de 4-0 do Manchester City, igualando a maior goleada numa final de Mundial de Clubes, que foi Barcelona 4, Santos 0. E engraçado que o Guardiola estava do lado do vencedor em 2011, no caso do Barcelona, e em 2023, no caso do Manchester City. E o Ganso estava do lado perdedor em 2011, no caso do Santos, e em 2023, no caso do Fluminense. E cara, teve até direito ao olé dentro do campo. E bom, na parte de transferências, bem rapidinho dessa vez, tivemos duas diferenciadas. Soares saindo do Grêmio e retornando a jogar com seus companheiros de Barcelona, Messi, Jordi Alba e Busquets, e o De La Cruz vindo pro Flamengo. E para finalizar, nada mais justo do que dizer quem foi o grande artilheiro de 2023. E uma disputa apertada entre 4 nomes, Cristiano Ronaldo, com 38 anos, quase 39, se sagrou grande artilheiro do ano, marcando 54 gols. Outro detalhe engraçado também é que mesmo Messi e Cristiano saindo do grande holofote europeu, continuam sendo tendências. Isso porque quem foi o melhor do mundo em 2023? Lionel Messi. Quem foi o artilheiro do ano 2023? Cristiano Ronaldo. Então, ano que vem tem mais dos dois. Então, amigos, basicamente é isso. Esse ano traremos muitos vídeos para vocês. E bom, eu me chamo Felipe e esse aqui foi mais um vídeo na 90+3.